Se os escândalos do INSS e do Banco Master somados vitimaram diretamente quase 7 milhões de pessoas, você precisa saber que um novo escândalo pode prejudicar mais de 213 milhões de pessoas. Seria cômico não fosse trágico, mas vou falar de outro escândalo envolvendo outros honorários de outra advogada casada com outro agente público. Para entender esse escândalo, você precisa entender um pouco da coisa que permite você assistir a este vídeo na sua televisão, no seu tablet, computador ou smartphone, que dá a você a possibilidade de trabalhar em qualquer profissão, de estudar qualquer assunto, de informar e se informar, de aprender, de interagir, expressar, comunicar, se divertir, produzir, ganhar dinheiro, enfim, de existir. Essa coisa que é a eletricidade. E do jeito que a civilização caminha, a energia elétrica já é quase tão importante quanto o ar. Em condições normais, o sistema elétrico brasileiro produz energia suficiente para todo o país a partir das suas hidrelétricas e cada vez mais de matrizes eólica e solar. Dezenas de bilhões de reais dos cofres públicos permitiram a expansão dessas fontes renováveis. Notório defensor das fontes renováveis no Congresso Nacional, o deputado cearense Danilo Forte foi o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. No mesmo ano da sua LDO, as matrizes energéticas eólica e solar receberam 11 bilhões de reais em incentivos públicos. Em matéria de aportes públicos ao setor, a recordista foi uma empresa conterrânea do deputado Danilo Forte. A cearense Casa dos Ventos recebeu o maior volume de financiamento público direto em projetos eólicos, quase 1 bilhão de reais avalizados pelo BNDES. Fundada em 2007, a Casa dos Ventos é controlada pelo empresário Mário Araripe, grande camarada do deputado Danilo Forte, que desde 2023 já agendou 19 reuniões para o empresário com ministros e secretários do governo federal. Em 2022, ele vendeu 34% da empresa para a francesa Total Energies por aproximadamente 550 milhões de dólares, cerca de 3 bilhões de reais à época. Mais ganhos adicionais de até 30 milhões de dólares, cerca de 150 milhões de reais, em parcelas condicionadas ao atingimento de metas específicas e o desempenho futuro dos ativos renováveis. Os ventos estavam tão favoráveis à Casa dos Ventos, especialmente com a chuva enxurrada, verdadeira tempestade de recursos públicos em 2024, que a sócia francesa fez um novo acordo com Mário Araripe. Ela tem interesse em comprar os 76% dele. Se os ventos estiverem tão favoráveis como estiveram em 2022, a família Araripe pode esperar no mínimo mais 1,23 bilhão de dólares. Um só problema ameaça o império de Araripe. Qualquer criança consegue entender que água, vento e sol são recursos naturais e, naturalmente, estão sujeitos a intermitências e até mesmo escassez. Essa variação natural das coisas da natureza, obviamente, é incontrolável e imprevisível. Fontes intermitentes, como a da Casa dos Ventos, inseridas numa matriz elétrica, precisam de estabilidade, reserva e controle de frequência. As matrizes renováveis, ou seja, eólica, solar e hidráulica, apenas são viáveis em escala nacional quando existem fontes não renováveis de respaldo, que funcionam como um seguro, uma garantia às excepcionais intempéries climáticas. Tanto que a Alemanha, um dos países mais avançados e renováveis do mundo, tem investido nas usinas térmicas como matriz complementar, como garantia excepcional para as matrizes renováveis. Já no Brasil, a realidade é típica do Brasil. O Brasil vai levando e pagando para ver a cada crise energética. E paga caro, muito caro. Caro porque compra durante a emergência. E deixa para comprar durante a emergência porque, na bonança, vai subsidiando empresas renováveis em nome de um ambientalismo de passeata, ineficiente. Há anos, o Operador Nacional do Sistema Elétrico vinha alertando que o crescimento das renováveis no Brasil demandava, como complemento, uma fonte de geração que não dependesse de fatores climáticos. Há anos, o Brasil vem postergando o leilão. Eis que, em março deste ano, o governo realizou o tão esperado leilão de energia, o LRCAP 2026. O governo contrata usinas térmicas que só serão ligadas quando houver necessidade. Além de sanar as contas públicas, o LRCAP 2026 assegura ao país potência firme, estabilidade e capacidade de resposta para horários críticos de consumo e eventos climáticos extremos, em condições e valores pré-fixados. Mas a importância desse leilão vem sendo vítima de uma narrativa simplista. Os mocinhos verdes defensores das renováveis do bem contra os vilões cinzas defensores das termoelétricas do ódio. Essa caricatura é uma fachada que esconde os interesses privados de um bilionário, que é apoiado por um deputado, que é financiado pela família desse bilionário, através dos serviços de advocacia da esposa desse deputado para uma associação de sindicatos que coincidentemente pleiteiam, mesmo sem legitimidade de causa,
a realização dos sonhos daquele bilionário em uma disputa judicial de centenas de bilhões de reais. É uma ação civil pública contra o leilão LRCAP 2026, travestida de defesa ao meio ambiente. Travestida porque esconde interesses privados bilionários em prejuízo da geração de energia elétrica no Brasil. A ação foi proposta pela Associação Brasileira dos Sindicatos e Associações Representantes das Indústrias de Energias. A ANEEL adiou a homologação do leilão em razão dessa ação, que na verdade é um amontoado de falácias e contradições. Primeiro, a lei brasileira estipula que, além do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos entes federados, das autarquias, empresas públicas, fundações e sociedades de economia mista, somente pode propor esse tipo de ação a associação voltada à proteção do patrimônio público social, do meio ambiente, do consumidor, da ordem econômica, da livre concorrência, dos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou do patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. A Abra Energias é uma associação de sindicatos e associações patronais vinculados à indústria de energia elétrica. Em resumo, ela não pode propor ação civil pública. Segundo, mesmo que pudesse propor essa ação, ela deveria ter ajuizado entre o final das consultas públicas e o fechamento do edital. O único momento oportuno para se judicializar um tema técnico e amplamente debatido desde 2025, em consultas públicas prévias ao leilão. A Abra Energias teve a oportunidade de discutir tudo o que quisesse nelas, mas não fez nada. Talvez porque nenhum técnico concordaria com as teses que vai que cola apresenta agora na esfera judicial. Terceiro, ao questionar valores, a ação promovida pela associação sindical alega proteção à ordem econômica, aos consumidores e ao patrimônio público. Mas a suspensão pleiteada pela associação sindical é fatal ao setor público. Tecnologias e insumos importados para a geração de energia são bens escassos, disputados e sujeitos a pressões internacionais. O mundo inteiro está construindo novas térmicas para dar conta da demanda de energia dos data centers, que precisam de um fornecimento seguro e ininterrupto. Somem-se a isso a instabilidade energética europeia, as oscilações cambiais, a inflação, a incerteza tributária brasileira, as dificuldades de licenciamento ambiental, o impacto do debate sobre o fim da escala 6x1 em uma indústria que exige operação contínua e ininterrupta. A cada dia de atraso, a energia fica mais cara. Essa ação, ao invés de proteger, prejudica a ordem econômica, os consumidores e o patrimônio público. Quarto, além da grave insegurança energética, o simples adiamento da homologação do leilão implica uma incontornável insegurança jurídica. Atacar o processo administrativo formalmente regular, avalizado pelo Ministério, pela empresa de pesquisa energética, pela ANEEL e pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, desestimula investimentos, compromete empregos e tecnologia, bem como retira a competitividade das empresas brasileiras na disputa global por insumos cada vez mais escassos. Quinto, a ação sustenta que as baterias são a única opção viável, a única escolha ecológica. É verdade que o excedente eólico pode ser armazenado em baterias, mas é verdade também que nenhuma bateria no mundo é capaz de substituir por mais de 4 horas uma fonte regular de energia. Além disso, pesam contra as baterias os custos de produção, logística, armazenamento e estoque, sem contar o impacto negativo ao meio ambiente, porque o descarte das baterias produz resíduos fatais a ecossistemas inteiros. Em um apagão de apenas um único dia, seriam necessárias mais de 5.000 fazendas de baterias para sustentar o Brasil. Um país onde metade dos resíduos ainda vai para os lixões e a taxa de reciclagem é inferior a 10%. Bateria é tragédia anunciada. Essa ação civil pública com fundamentos inconsistentes, proposta por uma associação ilegítima, é assinada pela advogada Fernanda Cristine Rocha de Paula, esposa do deputado federal Danilo Forte, ligado ao bilionário Mário Araripe, controlador da Casa dos Ventos, cujo desempenho dos ativos vem sofrendo com o desperdício decorrente da expansão descoordenada das renováveis e cujos bilhões de reais oferecidos pela Total Energies estão ameaçados se o poder público honrar o leilão e não optar por investir nas baterias para estocar os seus ventos. Que o judiciário diga não a essa ação civil pública e que a ANEEL homologue já os resultados da LRCAP 2026, pelo bem do Brasil.